Minha esposa me mandou um vídeo dela me traindo por vingança, por causa do que fiz com o nosso cachorro. Eu respondi com algo ainda pior e a história voltou contra ela. Eu, homem, 28 anos, estou casado com minha esposa, Diana, 27 anos, há apenas 2 anos. Mas está claro que nosso casamento está indo direto para o abismo. Eu sei que já tenho idade suficiente para ser mais esperto, mas quero aproveitar a chance para dizer a todos: não cometam o mesmo erro que eu cometi. Não pensem que vão mudar bandeiras vermelhas ou esperar que a pessoa evolua além delas. Espere que esses sinais de alerta fiquem até o fim da vida. Se você fizer isso, não vai acabar no tipo de confusão em que eu acabei. Uma coisa que sempre foi constante na Diana é o temperamento explosivo. As irmãs e a mãe dela sempre disseram que ela era assim desde pequena, mas que tinha melhorado em relação à adolescência. Eu achei que, com o tempo, ela fosse melhorar ainda mais. Mas foi burrice minha colocar esperança nisso. E antes que alguém me pergunte por que eu me casei com alguém assim, a resposta é: colocando o temperamento de lado, ela era perfeita para mim. As explosões de raiva aconteciam só de vez em quando, a cada poucos meses. Então não parecia motivo suficiente para abrir mão de uma boa mulher. Podem me criticar, mas já aprendi minha lição. Não tem nada que vocês possam me dizer que eu mesmo já não tenha me dito. Nós dois combinamos que só tentaríamos ter filhos quando estivéssemos financeiramente mais estáveis, o que não era o caso. A verdade é que estamos longe de ter uma boa condição financeira e quase todo mês é difícil pagar o aluguel. Eu trabalho no varejo e estudo em uma escola técnica ao mesmo tempo, então tenho esperança de que as coisas melhorem no futuro. Mesmo sem estar numa situação boa, tomamos uma decisão impulsiva: pegar um filhote. Sabíamos que as despesas aumentariam, mas eu fiz as contas e vi que daria para cortar alguns gastos e ainda manter o cachorro. Então adotamos um filhote, um Golden Retriever. Nos 3 primeiros meses, as coisas correram bem. Conseguimos cuidar do cachorro sem entrar no vermelho. Mas depois disso, começou a ficar mais apertado. Um dos problemas era que a Diana voltou a gastar na cafeteria, algo que tínhamos combinado de cortar. Ela dizia que ia só uma vez por semana, mas pelo valor parecia que ia 2 ou 3 vezes. Fiz o possível para convencê-la a parar de vez. Depois de insistir, ela reduziu e parecia mesmo ir só uma vez por semana. Eu deixei quieto, achando que aquele pequeno luxo não era o fim do mundo. Só aumentei minhas horas extras para cobrir o déficit. Sim, olhando agora, eu deixei passar um acordo quebrado. Mas eu era jovem e estava aprendendo sobre casamento na prática. O problema real começou quando ela perdeu o emprego. E o pior é que perdeu justamente porque deixou o temperamento explodir na frente de um cliente. Foi demitida na hora, e isso deu um baque enorme nas nossas finanças. Nas primeiras 2 semanas, ela procurou emprego todo dia e eu ajudava a buscar as melhores opções. Mas depois disso, começou a relaxar. Eu entendo que receber tantas recusas é desanimador, mas falei que ela precisava manter o ritmo. 2 meses depois, as coisas ficaram insustentáveis. Ela arrumou um emprego de meio período, mas pagava quase nada. Fiz as contas e vi que, se não fosse o cachorro, até dava para a gente se manter só com meu salário, mesmo que com muito aperto. Então dei a ideia de que doar o cachorro poderia nos ajudar bastante. Ela surtou, dizendo que eu era sem coração por falar isso. Expliquei que eu também amava o Buster, nosso cachorro, afinal eu tinha sido o mais empolgado para adotá-lo. Mas era uma questão de sobrevivência. Sem cortar o padrão de vida de forma insustentável, seria impossível continuar com ele. Ela não quis nem ouvir. Eu disse que, nesse caso, a única solução seria ela intensificar a busca por emprego, porque do contrário não teríamos escolha. No dia seguinte, até a vi procurando vagas, o que me deixou aliviado. Mas 3 semanas depois, nada tinha mudado além daquele trabalho de meio período, que já estava acabando. Conversei com ela de novo e disse que parecia não ter saída. Foi como se eu tivesse dito que me arrependia de termos tido um filho. Eu também amava o cachorro, mas não podia arriscar sermos despejados. Não tínhamos família por perto para ajudar, não havia plano B. Mostrei as contas, tentei fazê-la entender, mas não adiantou. Um dia falei que iria doar o cachorro de qualquer jeito, e a reação dela foi violenta. Disse que nunca me perdoaria. Perguntei como então ela sugeria resolver a situação, já que nem tinha cortado as idas à cafeteria e Netflix, como havíamos combinado. Eu estava fazendo tudo para manter as contas, e ela não. Ela disse que eu a estava punindo por ter perdido o emprego. Expliquei que não era pessoal, só tínhamos sido impulsivos ao pegar um cachorro num momento ruim. Se aparecesse uma emergência veterinária, estaríamos falidos. Mesmo antes, eu já arcava com a maior parte das despesas do Buster. Disse que poderíamos adotar outro cachorro no futuro, mas agora não era a hora. Ela não quis entender, então fui em frente. Coloquei um anúncio procurando uma boa família para o Buster.
Em menos de uma semana, encontrei uma. Mostrei a ela cada passo, para não ser surpresa. Sim, eu me senti péssimo o tempo todo. Não só porque estava doando meu cachorro querido, mas porque sabia que estava partindo o coração da minha esposa. Se tivéssemos família por perto, talvez houvesse outra solução. Mas não tínhamos. O dia chegou, voltei para casa e disse que o Buster já tinha ido. Ela não acreditou, pediu para eu dizer que era brincadeira. Mas confirmei que não era. A nova família me deu um dinheiro pelos acessórios do cachorro, o que ajudou a aliviar as contas do mês. Fiquei feliz por isso, mas ela não. Saiu correndo, foi até o carro, viu que o Buster não estava lá, e então explodiu comigo. Me xingou de tudo quanto é nome. Quando vi que ela tremia de raiva, soube que era mais uma daquelas explosões de temperamento. Não fiquei surpreso, porque sei que a dor que causei foi real. O problema é que simplesmente não havia outra escolha para nós. Até aí, eu conseguia entender tudo o que ela tinha feito. Mas o que veio depois foi o que arruinou tudo. Ela vestiu uma roupa qualquer e saiu de casa sem dizer uma palavra, em menos de 5 minutos. Perguntei para onde ela estava indo enquanto se dirigia à porta, mas não respondeu nada. Achei que ela precisava apenas dar uma volta para esfriar a cabeça. Só que, quando não voltou em uma hora, comecei a ficar preocupado. Tentei ligar várias vezes, mas caía direto na caixa postal. Só descobri onde ela estava quando recebi uma mensagem dela. E foi aí que tudo desabou. Era um vídeo selfie, nua, deitada de bruços numa cama, enquanto um cara mais velho estava atrás dela. Ela ainda fazia questão de encenar o quanto estava gostando. É difícil descrever minha reação ao ver aquilo. Eu sei que a magoei, mas olhar para aquele vídeo foi como sentir o peito pegar fogo. Um verdadeiro soco no estômago, porque nunca me passou pela cabeça que ela tivesse saído de casa para me trair. E ficou óbvio que aquilo era uma vingança por eu ter doado nosso cachorro. Isso me revoltou ainda mais, porque doar o Buster também me machucou. Não foi algo que só a feriu. Ela tomou uma decisão completamente impulsiva para se vingar, e não se satisfez apenas em fazer. Precisava garantir que eu soubesse. Doeu demais. Naquela noite, eu queria que ela voltasse para casa para que eu pudesse gritar com ela, descontar toda a minha raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que ela voltasse, porque eu estava furioso e com medo do que poderia acontecer. Ela nunca tinha chegado a esse ponto antes. E sem exagero, era a vez em que eu mais tinha sentido ódio na vida. Felizmente, ela não voltou naquela noite. Só apareceu na manhã seguinte. Eu não preguei o olho a noite inteira. Quando ela mandou o vídeo, assisti só alguns segundos, mas assim que percebi o que era, desliguei. Só que, durante a madrugada, uma curiosidade mórbida me fez rever. Queria confirmar se não era alguma pegadinha elaborada. Da primeira vez, vi uns 10 segundos. Depois, assisti até o fim, durava menos de 1 minuto. Não era brincadeira. E me senti ainda pior. Tive medo de perder o controle quando ela chegasse, mas consegui segurar. No instante em que entrou, comecei a gritar e perguntei por que tinha feito aquilo. Ela parecia com medo de mim, o que eu não esperava. Achei que voltaria com tanta raiva quanto eu estava, mas não. Ficou parada perto da porta, como se precisasse fugir a qualquer momento. Falei para ela se explicar ou eu ia enlouquecer. Ouvi-la sussurrar um "me desculpa" foi decepcionante. Parecia até sincera, mas não havia como essas palavras funcionarem depois do que ela tinha feito. Acho que foi aí que percebi que ela tinha se acalmado e agora só restava o estrago que causou. Ela deve ter percebido que tinha ido longe demais e agora estava diante da bagunça que criou. Desabafei, dizendo que doar o cachorro não tinha sido fácil para mim. Mas ela agiu como se tivesse sido. Eu não queria abrir mão do Buster, mas precisei porque era a decisão financeiramente correta, principalmente depois que caímos para uma única renda. Naquela ocasião, não era culpa dela. Mas, dessa vez, a culpa pelo nosso casamento desmoronar era toda dela. Ela parecia querer falar, mas não dei espaço. Disse que iria pedir o divórcio. Falei que a facilidade com que me traiu provavelmente mostrava que não era a primeira vez. Ela tentou interromper, provavelmente para negar, mas não dei ouvidos. Disse que, quando estivesse solteira, poderia adotar quantos cachorros quisesse, mesmo que fosse à falência. Percebi que, conforme eu falava, ela ficava cada vez mais na defensiva. Alegou que tentou apagar o vídeo depois de mandar, mas já tinha passado o prazo para excluir a mensagem. Respondi que, em vez de se preocupar em apagar, ela poderia simplesmente não ter traído. Vi o temperamento dela começando a aflorar, então resolvi parar por ali. Não adiantava mais nada, porque eu sabia que estávamos acabados. Avisei que iria me mudar, que deixaria o apartamento para ela, e que depois ela que se virasse para pagar o aluguel. Eu sabia que ela não conseguiria se sustentar. Depois que falei isso, vi que tentou me implorar para reconsiderar,
mas não dei ouvidos. Eu tinha certeza de que aquilo vinha apenas do medo de não ter dinheiro, já que ainda estava em um trabalho de meio período e sabia que a situação dela iria piorar. Arrumei o máximo de coisas que pude e pedi para um amigo com caminhonete me ajudar a levar tudo. Agora estou procurando meu próprio lugar, de preferência mais barato que o anterior, já que vou morar sozinho. Consegui um advogado de divórcio barato e já mandei intimar a Diana. Espero que a gente consiga chegar a um acordo de divisão. Afinal, somos pobres, não há muito o que dividir mesmo. Olá pessoal, escrevi aqui alguns meses atrás sobre minha esposa que me traiu e ainda me mandou um vídeo disso porque eu tomei a difícil decisão de doar nosso cachorro. Nem preciso dizer que entrei com o pedido de divórcio. E esse processo finalmente acabou. Nós estávamos longe de ser ricos, então não havia muito pelo que brigar além de móveis e algumas coisas do nosso antigo apartamento. Havia alguns itens que eu realmente queria, então foquei neles. Felizmente, ela não dificultou as negociações mais do que precisava. Consegui o que queria. Imagino que ela também tenha ficado com o que queria, e não precisei pagar pensão para ela. Embora ela tenha sugerido isso no início, o que foi ótimo. Ela escolheu ficar no apartamento. Teria sido inteligente se ela pudesse pagar, mas eu duvidava muito. Tenho certeza de que, para ela, aquele era o momento em que cada um seguiria seu caminho. Mas, depois do divórcio, eu estava me sentindo mesquinho. Sou relativamente jovem e o casamento mal durou tempo suficiente para valer o nome. Parecia estúpido ser divorciado tão cedo, e ainda doía ter perdido a relativa estabilidade que eu tinha construído. Então eu sabia que precisava dar uma resposta para me sentir um pouco melhor em relação a tudo o que tinha sido destruído. E que maneira melhor de mostrar o que eu sentia do que fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Eu sabia que a minha versão não teria o mesmo peso, já que estávamos divorciados, mas acho que todos sabemos que ver o ex-recente com outra pessoa nunca é algo fácil de engolir. Queria que doesse ainda mais, então fui até a loja onde ela trabalhava antes de ser demitida. Eu costumava ir muito lá quando ela ainda estava empregada, então alguns funcionários me reconheceram. Expliquei que não estava lá para causar confusão e me aproximei justamente da colega de trabalho que a Diana sempre dizia ser fácil. Não gosto de rotular, mas, só de olhar, dava para notar que aquilo provavelmente era verdade. Diana não a odiava, mas definitivamente não gostava dela, e isso deixava tudo ainda melhor. Achei melhor não revelar meu plano logo de cara. Disse que estava divorciado, comecei a flertar bastante e falei que queria vê-la depois do expediente, e funcionou. Em menos de uma semana, eu já estava no apartamento dela. Nesse momento, pedi como um bônus para gravar um vídeo por trás, e expliquei o motivo. Ela achou excitante e topou me ajudar na vingança, já que também não suportava a Diana. Então a coisa aconteceu e foi muito bom, embora eu não tenha nenhuma intenção de repetir. Consegui meu vídeo, e assim que cheguei em casa, enviei para a Diana. Mesmo sendo filmado por trás, ela reconheceu a tatuagem que a ex-colega tinha no pescoço. Como esperado, ela perdeu a cabeça. A parte boa é que não tinha ideia de onde eu morava, então só pôde ficar me xingando de longe. Respondi dizendo que estava apenas dando a ela um gostinho do que ela me fez passar. Deixei claro que, no fim das contas, ela ainda saiu no lucro, já que nem estávamos mais juntos. Diferente dela, eu não a estava traindo. Ela me ligou e só por diversão, eu atendi. Estava furiosa, disse que eu tinha sido infantil porque procurei justamente alguém que ela conhecia. Me chamou de mesquinho e disse que estava feliz por ter se livrado de mim, já que eu claramente não era maduro. Achei graça de tudo isso porque, no fim das contas, eu só fiz exatamente o que ela tinha feito comigo. Quando ela continuou gritando besteiras, desliguei o telefone. Resolvi bloqueá-la em tudo, porque parecia que o próximo passo dela seria me mandar outro vídeo dormindo com alguém. E eu não precisava passar por isso de novo. Mas enfim, cheguei ao fim dessa história, e isso é o que mais importa. Sei que, no meu post anterior, muita gente me criticou dizendo que eu poderia ter escolhido outras formas de lidar com a doação do cachorro. Algumas sugestões faziam sentido, outras nem tanto. De qualquer forma, parecia a melhor decisão na época, e ela mesma não trouxe nenhuma alternativa. O Buster continua sendo muito bem cuidado na nova casa, e fui visitá-lo assim que o divórcio terminou. Se existe uma moral nessa história, seja mais inteligente financeiramente do que nós fomos e nunca ignore sinais de alerta. Apenas assuma que eles estarão sempre lá, e você vai sair ganhando com isso. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima, cuidem-se.